Pergunta da semana: como controlar o surto de influenza na escola? Bom, para responder com clareza essa pergunta, a gente precisa fazer uma live bem longa, mas eu preciso dar uma resposta objetiva até pelo propósito desse vídeo, que é um vídeo curto. Bom, antes de falar de controle de surto, é importante a gente lembrar que é possível prevenir doença na escola. As escolas que são acompanhadas pela gente na assessoria de saúde ou os alunos do nosso curso de extensão, eles têm acesso a todo um protocolo, a todo um procedimento, a várias ferramentas só para focar primeiro na prevenção. Porque se a gente fizer uma prevenção muito bem feita, se a gente sensibilizar a nossa comunidade escolar sobre a importância de promover saúde na escola, a gente não vai precisar ficar correndo atrás de surto de doença o ano inteiro. Então esse é o primeiro ponto que vale a pena pensar e refletir. Existe, hoje, muito bem fundamentado na literatura, estratégias para prevenir doenças em qualquer ambiente, inclusive no ambiente escolar. Então vamos à resposta de maneira mais objetiva, com alguns pontos para reflexão, que é o que cabe nesse vídeo aqui. Primeiro ponto é definir surto. Então, o que é a definição de um surto? Surto é quando a gente tem um aumento anormal no número de casos de uma determinada doença, numa determinada comunidade, no caso da escola, na mesma turma ou em turmas que se comunicam, no intervalo de uma semana. Por exemplo, um aumento nos casos de influenza no intervalo de uma semana. Quando a gente tem a sazonalidade da doença, que é quando a doença está em alta em algumas regiões do país ou em todo o país, é possível que 2 casos numa mesma turma não seja classificado como surto, porque naquele momento do país a gente vive uma sazonalidade da doença em que vai ser considerado surto se a gente tiver, por exemplo, 8, 9 casos. Mas, para fins de protocolo, de olhar para o ambiente escolar, de ativar os procedimentos que são necessários, aqui pela Creche Segura a gente orienta os clientes a definir surto quando 2 ou mais casos de uma mesma doença são confirmados na mesma turma ou turmas que se comunicam no intervalo de uma semana. Por que a gente trouxe essa definição? Para que a escola tenha tempo de perceber que a doença está se confirmando e agir para controlar o surto. Definido que determinada doença está aumentando, como no exemplo aqui a influenza, a gente precisa disparar um comunicado para a nossa comunidade. E quando eu falo comunidade, eu estou me referindo aos responsáveis pelos estudantes, para os estudantes mais velhos, do Fundamental 2, ensino médio, quando a escola atende esse segmento, e até para os educadores da escola. Então esse comunicado deve conter basicamente do que se trata a doença, como ela é transmitida, qual é o período de transmissão, quais são os cuidados que a família, os responsáveis precisam adotar e o que a escola está fazendo. E por que isso é importante? Porque a responsabilidade de controlar a doença numa escola ela é da comunidade inteira. Não é só da escola, não é só da família, mas é de todos. Aqui nos comentários desse vídeo eu vou deixar fixado um link para um informativo de influenza que a Creche Segura preparou e disponibiliza gratuitamente para todos os nossos seguidores aqui da página. Outra medida importante é a gente aproveitar o momento em que determinada doença está aumentando o número de casos para falar sobre vacinação. Obviamente que para algumas doenças nós não temos vacina, mas para a influenza nós temos. Então é uma boa oportunidade para voltar a incentivar a vacinação em dia, para mostrar para a nossa comunidade escolar que os nossos educadores estão vacinados e que a vacinação está em dia na escola, de maneira a sensibilizar as famílias a buscarem por isso também. Incentivar a higienização das mãos. Essa é a nossa principal ferramenta, a ferramenta mais eficiente, mais acessível, mais barata, mais simples, para prevenir doenças em qualquer lugar, inclusive no ambiente escolar. Então, parece mais do mesmo, parece que a gente está voltando lá na pandemia, mas esse é um aprendizado que não pode se perder. Quando a gente tem uma equipe com clareza sobre a importância da higienização das mãos, do cuidado com as mãos, de manutenção de unhas aparadas, para aqueles profissionais que lidam com fluidos corporais, da boa higienização das mãos dos estudantes, até dos familiares, a gente consegue promover saúde na escola. Então, fazer reuniões para sensibilizar, fazer atividade prática com os educadores, tem um monte de oficina que a gente consegue realizar com música, com tinta guache, com luz negra, que a gente chama para poder projetar quando a mão não é higienizada adequadamente. Então, tem um monte de atividade que a gente pode realizar com os adultos da escola e que a gente pode também replicar isso na sala de aula de acordo com a faixa etária. Então, tem muita atividade lúdica para realizar com criança, para realizar com adolescente, de modo a sensibilizar sobre a importância da higienização das mãos. Não é possível lavar com água e sabão o tempo todo, então o uso do álcool em gel. Então, não só higienizar as mãos, como manutenção de álcool em gel de fácil acesso para todos. Outra medida é pensar na boa ventilação. A gente não consegue prevenir doenças, sobretudo as respiratórias, quando todo o ambiente está fechado.
Ou tá fechado porque tá todo mundo fechado no ar-condicionado, ou tá tudo fechado porque tá muito frio. Então a gente precisa entender que em vários momentos do dia a gente precisa permitir ventilação cruzada, renovação do ar desses espaços. Então porta e janela aberta, vai sair com os estudantes, abre porta e janela, não deixa tudo fechado, né? Voltou, precisou fechar por um tempo, daqui a pouco faz uma pausa, abre de novo, janela e porta. Né, manutenção da higienização de ar-condicionado quando a escola dispõe, manutenção da higienização dos ventiladores quando a escola dispõe. Então a ventilação é uma parte importante da prevenção de doenças na escola. Retomar a orientação sobre etiqueta respiratória. De novo, parece mais do mesmo, de novo, parece que a gente está voltando lá na pandemia, mas esse também é um aprendizado que não pode ser perdido. Tá sintomático, né? Tá corizando, tá tossindo, tá espirrando, mas tá liberado para trabalhar, então usa máscara. Usa máscara quando entrar no transporte público, usa máscara quando estiver em local aglomerado, né? Porque você tá em bom estado geral, mas você tá um pouco sintomático, né? Pode ser um sintoma leve, mas ele gera fluidos no ambiente. Então, tá no ambiente fechado, tá no ambiente de aglomeração, como transporte público, utiliza máscara, né? Saiu do transporte, manuseou a máscara, ou vai fazer uma refeição, higienize as mãos antes. Espirrou, tossiu, higieniza as mãos. Coloca o braço na frente da boca quando for espirrar e tossir. E isso serve também para os estudantes. Então a gente precisa orientá-los que a etiqueta respiratória precisa ser continuada. Orientar as famílias a buscar por atendimento de saúde quando o estudante está sintomático. A escola não dá conta de tudo. Então identificou que tem vários estudantes sintomáticos, a gente precisa orientar as famílias. Olha, procure orientação médica para saber se precisa de afastamento, se precisa de cuidado domiciliar, porque tem muitos estudantes sintomáticos nesse momento na escola. Daqui a pouco os educadores também vão adoecer, nós vamos começar a ter falta de professores, de educadores para trabalhar. Então, olha como é importante, como isso impacta toda a comunidade. Então, a escola tem que fazer a sua parte, que são alguns exemplos que eu citei nesse vídeo, mas a família também precisa fazer a dela. Não só higienizar as mãos em casa, evitar ambientes aglomerados quando a família está sintomática, mas também atender às solicitações da escola, de buscar um estudante sintomático, de procurar a orientação de saúde quando a escola pedir. Então, só para encerrar esse vídeo, olha a diferença entre uma escola que tem processo de saúde bem implantado, que tem acesso ao protocolo, que conhece os procedimentos, né? Que faz monitoramento das doenças quando são confirmadas, e de uma escola que não tem esse processo, não tem essa cultura, não tem essa consciência. Eu vou listar aqui alguns pontos. Então, a escola que tem o processo bem implementado, quando uma doença é confirmada, todas as pessoas da equipe sabem o que fazer. Né? Por exemplo, no nosso curso de extensão e na nossa assessoria, a gente definiu por cargo escolar o que é que cada pessoa precisa fazer quando uma doença é confirmada. Então, o que a equipe de nutrição precisa fazer, o que a equipe de limpeza precisa fazer, o que a equipe de apoio, qual é o papel dos educadores, qual é o papel do coordenador, qual é o papel da diretora. Se cada um fizer o pouquinho do que foi ali definido, a gente consegue controlar rapidamente essa doença e ela não vira um surto generalizado na escola. A escola que tem o processo já tem um calendário de informativos que ela dispara para as famílias. Né? Então, anualmente, uma vez por mês, a família recebe uma orientação de saúde. E quando uma doença é confirmada, a família também recebe uma orientação sobre determinada doença. Então, a gente vai educando também a nossa comunidade para respeitar e para atender aos nossos protocolos de saúde. A equipe recebe orientação, recebe formação, faz discussão de caso, faz reunião, tem acesso a protocolo, estuda protocolo ao longo de todo o ano na escola. E é uma escola que gera indicador. Então, quando um sintoma aparece, quando um acidente acontece, quando uma doença é confirmada, isso gera um registro de ocorrência, que a escola vai usar depois essa informação para tabular, para gerar indicador. Então, quantos casos eu tive de influenza no ano anterior? E quantos casos eu tive de influenza nesse ano? Aumentou, diminuiu? Será que tem relação com a baixa adesão à vacinação? Será que as pessoas estão menos conscientes, estão higienizando menos as mãos? Ou o número de casos reduziu em relação ao ano anterior? Nossa, isso pode representar que a comunidade está mais esclarecida, está sabendo como lidar, está se prevenindo mais. Então, olha a importância de ter esse tipo de indicador. Então, essa é a diferença da escola que tem o processo bem implantado. Agora, vamos falar daquela escola que não tem o processo de saúde, que não tem essa consciência coletiva da promoção da saúde, do cuidar e educar caminhando juntos. Então, ela não tem clareza de como fazer prevenção de doenças, então as pessoas não têm acesso a protocolos, ninguém conhece os procedimentos, cada um faz de um jeito. Então, nós temos um educador que troca fraldas de um jeito, outro educador troca de outro, um utiliza luva, o outro não usa, um usa luva
luva numa mão só, um deles limpa o trocador, o outro não higieniza o trocador, um lava as mãos após a troca, o outro não lava, só passa álcool em gel. Então não tem um processo, um princípio sanitário. Cada um faz do jeito que acredita que é o adequado. As famílias não recebem nenhum tipo de aquecimento de saúde ao longo do ano. Elas só recebem comunicados quando uma doença é confirmada. Ou seja, só apaga incêndio. Ela só recebe comunicado de surto e que precisa buscar as crianças adoecidas na escola, ou os estudantes adoecidos na escola. A equipe não recebe informações sobre o tema, né? A equipe não tem acesso à documentação, a protocolo escrito, não debate sobre o tema e cada um trabalha de uma forma. Não há um registro eficiente de ocorrências, então, a não ser aquelas situações mais complexas, mais graves que são documentadas, de modo geral, a escola não tem nenhum tipo de tabulação, então ela não consegue comparar um semestre com o outro, ou um ano com o outro, ela não consegue entender se esse ano teve um aumento de casos em relação ao ano anterior, se as medidas estão sendo implementadas ou não, se o número de casos é esperado para aquele momento, né, da sazonalidade da doença ou não. Não tem uma documentação, um registro. Então não tem gestão de saúde na escola, não tem indicador. E qual que é o resultado de uma escola que não olha para o processo de saúde? Mais conflitos, absenteísmo, sobrecarga, falta gente para trabalhar, muita gente adoecida também, e aí os outros também sobrecarregados, muitos estudantes adoecidos sendo enviados para a escola porque a família não entende a importância do buscar, do retirar quando solicitado, que também sobrecarrega as propostas pedagógicas, porque ficar ali com um monte de estudante adoecido também é um desafio. As famílias não têm clareza sobre o seu papel, não colaboram, e no fim das contas, ninguém está entendendo exatamente qual é o seu papel. Qual é o papel da escola, qual é o papel da família e qual é o papel da equipe. Então é muito importante que o processo de saúde seja bem implementado na escola.